Olá pessoal, chegamos à nossa segunda aula. Nessa aula nós vamos abordar alguns assuntos importantes como a evolução da agricultura e começaremos o estudo sobre algumas das principais culturas agrícolas brasileiras. Então é sempre importante lembrar da leitura do caderno didático, já que lá o assunto está mais completo. Eu lembro a vocês também que eu estou disponível no ambiente virtual, onde nós podemos nos comunicar pelo fórum Tira Dúvidas. Então vamos começar. Iniciamos a nossa aula. Iniciamos então falando sobre a classificação dos sistemas agrícolas. Então, quando nós falamos em sistemas agrícolas, nós estamos falando de classificações que podem ser usadas tanto para a agricultura quanto para a pecuária. E esses sistemas se apresentam de duas formas, que é o intensivo e o extensivo. O sistema agrícola intensivo é um sistema que tem como característica o emprego de uma grande quantidade de insumos em todas as etapas da produção. Além dele usar técnicas e tecnologias mais modernas, é um sistema que busca alcançar a maior produtividade por área possível e reduzir ao máximo as perdas. E para isso ele lança mão de mecanização intensa, correção de fertilidade do solo através de corretivos e fertilizantes, uso de sementes melhoradas que irão produzir espécies resistentes a pragas e doenças, adaptadas às mais variadas condições climáticas, além da capacidade de alcançarem grandes produções. E normalmente nesse sistema nós temos a presença de um técnico que acompanha todas as etapas da produção. Esse sistema também é chamado de agricultura moderna ou agricultura comercial, e seus produtos são destinados à exportação. Já o sistema extensivo é um sistema que apresenta baixa produtividade devido principalmente ao uso de técnicas mais rudimentares. Como não utiliza corretivos, ele é dependente da fertilidade natural do solo e geralmente ocupa grandes áreas para compensar a baixa produtividade. Vamos falar agora sobre os avanços da agricultura, que vem, ao longo da sua história, ela vem passando por várias mudanças e revoluções, sendo que o seu processo de modernização vem sempre ligado à evolução da própria sociedade. E no século passado, ela passou por um dos momentos mais importantes, que foi a chamada Revolução Verde. Essa Revolução Verde ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Essa revolução foi, basicamente, um conjunto de inovações tecnológicas que tinham como principal objetivo aumentar a produtividade agrícola, sendo que era pregado que seu intuito era reduzir a fome no mundo. Assim, na prática, significou a introdução de sementes geneticamente melhoradas e máquinas mais modernas, além da utilização intensa de fertilizantes e agrotóxicos. Apesar do aumento na produtividade, não se erradicou a fome no mundo, porque, como nós sabemos, a fome nem sempre é a falta de alimentos. Pode ser, por exemplo, a falta de acesso a esses alimentos. Então, a Revolução Verde contribuiu bastante para o avanço da agricultura, apesar das críticas que recebeu pelo impacto ao meio ambiente e pela concentração de terras. Agora, nós vamos falar sobre as culturas agrícolas produzidas no Brasil. Nós vamos começar falando sobre a olericultura. Essa palavra, olericultura, vem do latim olus, que significa hortaliça, mas o termo colere, que significa cultivar. Então a olericultura é o cultivo de hortaliças. O termo hortaliça é usado para plantas que têm consistência herbácea, ou seja, plantas que têm a consistência mole e macia sem nenhuma parte lenhosa e que podem ser mastigadas sem dificuldades in naturas. E elas são consumidas normalmente in natura, ou seja, sem precisar passar por nenhum processo. São o que nós chamamos no dia a dia de verduras e legumes. E a melancia, o melão, o morango, a batata doce, a batatinha, inhame e a mandioquinha salsa também são classificadas como hortaliças. Então, nós vamos agora caracterizar essa atividade. Na olericultura, o solo é utilizado de forma intensa e contínua. Nós temos um emprego intensivo de insumos agrícolas mais modernos, como fertilizantes, sementes e defensivos. Nessa atividade se utiliza áreas menores comparadas com outras culturas agrícolas, porém, essa área é explorada de forma mais intensa. Essa característica da olericultura possibilita maior intensidade e aprimoramento dos tratos culturais. Quando falamos em tratos culturais, estamos falando de práticas que proporcionam um melhor desenvolvimento da planta. No caso, as hortaliças, pode ser, por exemplo, o desbaste, a polinização manual, podas, entre outros. E o tamanho das plantas possibilita também um melhor emprego desses tratos culturais, além do fato de que essa maior intensidade de tratos culturais é uma exigência dessa atividade. E devido a isso, há também um maior emprego de mão de obra. Então, é uma atividade que gera bastante emprego devido à necessidade de mão de obra nos tratos culturais. É estimada a geração de 3 a 6 empregos por hectare plantado com hortaliças.
Um outro fato importante é que na olericultura nós temos a possibilidade de aproveitar aqueles solos menos férteis. Como a própria atividade utiliza insumo de forma intensiva, corrigir solos com menor fertilidade é viável economicamente porque, em compensação, na olericultura você tem um volume alto de produção por área, o que possibilita gerar uma renda maior para o produtor. E as hortaliças, em geral, respondem muito bem ao uso mais intensivo de insumos. Por exemplo, se aumentar a adubação, até um certo limite a planta responde com uma produção maior. Além disso, nós temos a possibilidade de fazer o cultivo das hortaliças em recipientes, vasos ou por hidroponia, entre outros. E outra característica importante das hortaliças é que elas, em geral, têm o seu ciclo curto, que geralmente de 3 a 6 meses. É importante destacar também que a olericultura é bastante exigente em técnicas modernas e aprimoramento técnico do produtor, porque é uma atividade que, comparada às outras alternativas, ela tem maior risco de ocorrência de problemas fitossanitários, maior sensibilidade às condições climáticas e ocorrência de anomalias fisiológicas, principalmente se cultivadas em campo aberto. Porém, o produtor tem maior possibilidade de controlar algumas variáveis ambientais, por exemplo, a temperatura e a luminosidade, que podem ser controladas através do cultivo em ambiente protegido, no caso, as estufas. Assim, nós podemos concluir que é uma atividade que precisa de altos investimentos e conhecimento técnico, porém, gera um retorno econômico também bastante alto para o olericultor. E com isso nós encerramos esse tópico, e nós vamos ao próximo tópico, onde nós falaremos sobre a cultura do trigo.